Olá a todos e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai navegar por águas um pouco mais filosóficas, explorando a natureza da liberdade, independência e autonomia. É isso aí. E para nos guiar nessa jornada, vamos mergulhar no livro A Lia em seus Infinitos Mistérios, do Luiz Roberto Botstein. A obra apresenta um diálogo instigante entre um jovem, o Fred, e seu avô, que compartilha suas experiências e reflexões sobre a vida. E a figura central, que inclusive dá nome ao livro, é a Lia. Mas já adianto, ela não é bem quem a gente imagina de início. É verdade. Começamos a leitura pensando em uma personagem, uma mulher. Mas logo percebemos que a Lia é algo muito mais profundo. Uma metáfora, quem sabe. Isso. E Lia é, na verdade, um acrônimo. Cada letra representa um valor fundamental: liberdade, independência e autonomia. O avô as enxerga como entidades que o acompanharam ao longo da vida, Que interessante. E como o livro explora cada faceta dessa Lia? através de histórias da vida do avô. Ele relembra momentos marcantes que ilustram como esses valores se manifestaram em diferentes fases da sua trajetória. Começando pela liberdade, né? O que a gente pode aprender sobre ela com as experiências do avô. Ele nos leva de volta à infância. Mostra como desde cedo questionava regras que considerava injustas. Mesmo sendo punido, ele se recusava a seguir o que não concordava. Uma rebeldia com propósito. Mas será que essa teimosia infantil já revelava uma convicção profunda? Sem dúvida. O avô demonstrava desde pequeno a necessidade de viver de acordo com seus valores, mesmo que isso tivesse consequências. E essa postura impacta profundamente o Fred, seu neto. É inspirador ver alguém que, desde a infância, luta pelo que acredita e a independência, como ela aparece na vida do avô. Ele usa um exemplo bem marcante: as festas de família. Detestava aquele clima de superficialidade, ostentação, sabe? E não se calava, expressava sua opinião, mesmo sabendo que seria repreendido. Imagino a cena. Um jovem desafiando as convenções sociais, no meio de adultos. Que coragem. Com certeza. Ele preferia enfrentar as consequências a se submeter a um ambiente que considerava falso. E essa independência de pensamento, essa recusa em se curvar às expectativas alheias, com certeza moldou o caráter do avô. Sem dúvida. O Fred admira essa coerência entre discurso e prática, algo raro hoje em dia. E por fim chegamos à autonomia. O avô Adorjano descreve como a faceta mais complexa e desafiadora da Lia. Por que ela seria tão diferente da liberdade e da independência? É que a liberdade e a independência se manifestam em relação ao mundo exterior. A autonomia, por outro lado, é uma batalha interna, travada principalmente contra os efeitos do tempo. Entendi. É como se a autonomia fosse um desafio constante que se intensifica com o passar dos anos. Mas como ela se manifesta em cada fase da vida? O avô faz uma distinção interessante. Na juventude, a autonomia pode ser até perigosa. A sensação de invencibilidade pode levar a decisões imprudentes. Ah, sentida. A gente se acha imortal nessa fase, né? Mas na maturidade. Com a experiência e o bom senso, a autonomia se torna mais equilibrada. As decisões são mais ponderadas. Mas é na velhice que a autonomia enfrenta seu maior desafio. Imagino que por conta das limitações físicas e da fragilidade, né? Sim, mas não só isso. O avô destaca o medo como o principal inimigo da autonomia na velhice, o medo da perda, da dependência, da morte. E como lidar com esse medo? O avô usa uma história da sua infância para ilustrar a importância de enfrentar os medos. Ele conta quando decidiu confrontar um valentão que o amedrontava. Em vez de se esquivar, ele escolheu encarar o medo de frente. Que atitude corajosa. E que lição a gente tira disso? Essa experiência ensinou ao avô que o medo precisa ser enfrentado. E essa lição vale para a autonomia na velhice? Para preservá-la diante dos desafios da idade, é preciso ter coragem para enfrentar os medos. Ou seja, a autonomia na velhice exige uma luta constante contra as forças que tentam nos imobilizar. Exato. E essa batalha se torna ainda mais complexa no mundo de hoje, dominado pela tecnologia. Verdade. A tecnologia que, para muitos, facilita a vida, pode ser um obstáculo para as pessoas mais velhas. Mas, como isso impacta a autonomia? Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar justamente os desafios da era digital para a autonomia na terceira idade. A gente estava falando sobre a Lia em seus infinitos mistérios, né? Vimos como o avô do Fred usa suas próprias experiências para mostrar a importância da liberdade e da independência desde a infância. Como ele destaca que na velhice a luta pela autonomia se intensifica, principalmente contra o medo, que se agrava com as limitações e a fragilidade. Sim, exatamente. E ele aponta um desafio bem específico da nossa época: a dependência da tecnologia, que pode ser um obstáculo enorme para a autonomia das pessoas mais velhas. É verdade. Algo que pra gente parece natural, como usar o smartphone ou fazer compras online, pode ser uma fonte de angústia e frustração para quem não cresceu nesse mundo digital. Pois é, o avô descreve essa dificuldade com detalhes bem vívidos. Ele fala da sensação de exclusão, de estar à margem de um mundo que se comunica e se organiza de forma digital.
Ele menciona a frustração de não conseguir realizar tarefas simples, que antes eram fáceis, como pagar uma conta ou agendar uma consulta. É como se a tecnologia, em vez de simplificar, tivesse complicado a vida. E o impacto emocional disso é profundo. Imagine. Sentir que sua experiência, seu conhecimento acumulado ao longo da vida, de repente se torna irrelevante. É como se o mundo dissesse, você está obsoleto. Que sentimento horrível de impotência, né? E como o avô reage a essa situação? Ele se conforma com essa dependência. Não, ele não se conforma. Ele reconhece que a dependência da tecnologia mina a autonomia das pessoas mais velhas, criando um ciclo vicioso. A dificuldade em lidar com as ferramentas digitais gera insegurança, o que aumenta ainda mais a dependência. É uma armadilha. A tecnologia, que deveria facilitar a vida e conectar as pessoas, acaba isolando e excluindo quem não consegue acompanhá-la. E o Fred, o que ele acha disso? Ele se sente impotente diante da frustração do avô. O Fred se comove com o relato e pergunta como pode ajudar, como amenizar esse sofrimento. E a resposta do avô, sábia como sempre, é ao mesmo tempo realista e encorajadora. Ele não oferece soluções mágicas, nem minimiza a dificuldade da situação. Mas o que ele propõe, então? Ele diz que a batalha pela autonomia na velhice é, em grande parte, solitária. Mas atenção, ele não diz isso com pessimismo ou resignação. Ele enfatiza a importância da resiliência, da força interior, para continuar lutando, para não se entregar à passividade e ao desânimo. Essa força interior, essa determinação em não se deixar vencer pelas dificuldades é essencial em todas as fases da vida, mas na velhice se torna ainda mais crucial. Exato, e o avô usa uma metáfora muito bonita para representar essa força, a voz da Lia. É como se ele dissesse. Não se deixe silenciar pelas adversidades. Continue buscando sua liberdade, sua independência, sua autonomia. Ouça a voz da Lia dentro de você. Que metáfora poderosa! E como podemos aplicar essa voz da Lia na prática? O que ela nos diz sobre como enfrentar os desafios da velhice, especialmente nesse mundo cada vez mais tecnológico? É o que vamos descobrir na última parte do nosso mergulho. Chegamos então à parte final do nosso mergulho em Ali e em seus infinitos mistérios, né? Vimos como o avô de Fred usa a metáfora da Lia, liberdade, dependência e autonomia para falar dos desafios do envelhecimento no mundo que muitas vezes parece nos empurrar para a passividade. Exploramos como a dependência da tecnologia pode ser um obstáculo para a autonomia das pessoas mais velhas, né? Gerando aqueles sentimentos de exclusão, de impotência. Mas apesar das dificuldades, o avô transmite uma mensagem de resiliência, né? Encorajando a luta pela autonomia até o fim. E essa voz da Lia que ele menciona me fez pensar em como cada um de nós enfrenta desafios diferentes ao longo da vida. Sim, cada fase tem suas nuances. Na juventude a gente busca se libertar das expectativas da família, das normas sociais, né? Queremos experimentar, descobrir o mundo, construir nossa identidade. A fase da rebeldia, dos questionamentos, da busca por liberdade, a Lia se manifesta como um impulso para romper com o que nos prende. É isso aí. E na vida adulta, os desafios mudam, né? Buscamos construir uma carreira, formar uma família, ter segurança financeira. A independência ganha um novo significado, ligado à responsabilidade e ao compromisso. E a Lia vira um motor para alcançarmos nossos objetivos, construirmos um futuro. É como se ela nos impulsionasse a trilhar nosso próprio caminho. Mas aí chega a velhice, com suas novas limitações, novos medos. O corpo já não responde como antes, a mente às vezes falha e o mundo parece girar cada vez mais rápido, mais tecnológico, mais distante da nossa realidade. E é nesse momento que a voz da Lia, a busca pela autonomia, se torna ainda mais crucial. Mas como manter essa chama acesa diante de tantas dificuldades? O avô do Fred mostra pra gente que, mesmo diante da fragilidade das perdas, a autonomia é possível. Ele reconhece a importância do apoio familiar, da ajuda dos amigos, mas destaca que a principal batalha é interna. É a luta contra nossos próprios medos, inseguranças e limites. É como se ele dissesse: não se renda à passividade. Continue buscando novas formas de exercer sua liberdade, de tomar suas próprias decisões, de viver com dignidade e com propósito. Isso, exatamente. A voz da Lia nos lembra que a autonomia não é um estado imutável, mas uma busca constante, uma atitude diante da vida. É que essa busca pode ser inspiradora, nos impulsionando a encontrar soluções criativas, a adaptar nosso estilo de vida, a redescobrir o prazer nas pequenas coisas. E essa mensagem, essa metáfora da Lia, é um presente que o livro nos deixa, um convite para cada um de nós refletir sobre seus próprios desafios, suas próprias buscas e encontrar a força para viver cada fase da vida com intensidade, com propósito, com autonomia. Ali e seus infinitos mistérios nos convidam a uma profunda reflexão sobre a liberdade, a independência e a autonomia em todas as fases da vida. Que essa conversa inspire você a ouvir a sua própria voz da Lia, a trilhar seu caminho com coragem e a buscar a felicidade em cada passo da sua jornada. Até o próximo mergulho.